Vamos começar, e aí eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta na página, no capítulo 4 de Filipenses. No caso da página, professor é osso. A página é 2052. Se a sua Bíblia for igual à minha. Inclusive, de repente, pode até, fica mais fácil, na página, todo mundo com a mesma Bíblia, a página 2052 da Bíblia Jerusalém. De o quê? Descanonizar, exatamente. Filipenses capítulo 4. É possível. E o tema que a gente vai tratar hoje, de certa forma, é correlato com o tema que a gente vai tratar dia 22, aqui no Instituto sobre a Depressão. Depressão e ansiedade são as principais doenças do mundo contemporâneo em número. E quando a gente fala de ansiedade, a gente pode questionar o quem nunca, né? Ansiedade. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha se sentido ou se sinta de maneira permanente um ser ansioso. Ele pode até não ser um ser ansioso no sentido permanente, crônico, já no campo do transtorno. Mas ansiedade é uma condição que provavelmente, com quase toda certeza, e só não digo certeza absoluta porque não sou Deus, todos já sentiram. Pois quem nunca percebeu que a mente estava acelerada? Sabe? Como eu pontuei, aquela dificuldade de lidar com as lentidões que pode haver no decorrer da existência. Ou a confusão dos pensamentos, de maneira que você nem conclui um pensamento, já iniciou outro, atropelando o próximo. Você não consegue terminar raciocínios. Sua própria fala se embola com a velocidade dos seus pensamentos, de maneira que você intruca seus discursos, a ponto de, num determinado momento de sua fala, você perguntar a si mesmo: vale? O que eu estava dizendo mesmo, hein? Porque ela se perde totalmente em discurso, entendimento. Uma mente acelerada, inquieta, tão inquieta que determinados tipos de pensamento recorrem o tempo todo, repete-se o tempo todo. Quem nunca teve aquele pensamento perseguidor? Que a gente até assume aquela postura física de tentar tirar o pensamento à força. Você fala assim, para de pensar como se funcionasse, né? Quase tirando água da... Quantos de nós, em desespero de inquietação do pensamento, chega a bater no rosto? Bate mesmo. Para de pensar nisso. Acorda. Porque os pensamentos persecutórios, os pensamentos que não nos deixam, geram uma sensação de desespero impressionante. Você não consegue relaxar. Você não consegue relaxar. E em não conseguindo relaxar, um dos efeitos do não relaxamento é que tudo vai mal. Você não dorme bem. Consequentemente, você não vai passar um dia bom. Consequentemente, você não vai comer bem. Consequentemente, você não vai se relacionar com as pessoas de maneira amistosa. Tudo vai mal. E olha que coisa doida, tudo vai mal, e uma vez que tudo vai mal, você já não sabe mais onde é que está o problema. Porque tudo vai mal, você não sabe mais nem qual é o problema do quê. Dando aquela sensação que se conecta à outra, que é a principal doença, os aspectos depressivos, de que nada faz sentido. Não tem lugar nenhum bom, não tem situação nenhuma boa. Tudo é uma desgraça. Tudo é ruim. Então quem nunca? Então falar de ansiedade é falar de uma coisa que todo mundo
sabe o que é de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Passa aí, querido. No entanto, para a gente avançar na expressão que eu quero tratar hoje, nós temos que definir ansiedade. Aqui tem alguns sintomas, vou fazer igual a Cristina na sua última palestra, onde todo mundo sai se sentindo celíaco. Né? É o quê? Tem gente que vai fazer endoscopia daqui, tem gente que parou de comer trigo, já por antecipação, mesmo que ela tenha dito que não é um bom caminho você, né? Você começa a ver tudo que é canto, né? Estão me perseguindo, por onde eu ando, celíaco. É assim que a gente começa a se sentir, né? Do mesmo jeito aqui, ó. Olha só. Dor no peito. Né? Dor no peito. Inclusive ela falou de dor no peito. O dor no peito é celíaco ansioso. Ou dois, né? Dor no peito. Dor de cabeça. Formigamento. Tontura. Palpitações. Alterações gastrointestinais. É celíaco. Ou seja, um celíaco é um bicho ansioso. O celíaco é um bicho ansioso, certo? Porque esses sintomas também acompanham a ansiedade. Os mais psíquicos, insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração, e aí vai. Todos que os celíacos têm também teria dentro do campo da ansiedade. E olha como é amplo o conceito de ansiedade. É tão amplo que o termo é geral. Ele não é um termo específico para determinadas condições específicas. Ele é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Então, quando você fala ansiedade, você está falando sobre um conjunto de coisas que deixam você nesse estágio, nesse estado de nervosismo. No entanto, se isso que nós falamos é ansiedade, conclusão básica. A ansiedade faz parte da vida, porque quem nunca sentiu preocupação, medo, irritação, inquietação? Então, a ansiedade ela faz parte da vida, certo? Agora, que tipo de vida a inquietação faz parte e que tipo de inquietação deveria ser acolhida e que tipo de inquietação ou ansiedade deveria ser recusada? Existe aquilo que a gente chama de ansiedade normal e ansiedade patológica. O que seria normal? Quando é que você não precisa de tratamento, mesmo sendo ansioso ou experimentando a ansiedade? Quando ela está associada à própria característica do humano de se proteger do perigo, que é uma antecipação, né, do perigo. É como se nós temos uma estrutura que para a gente não se ferrar na vida, Deus nos constituiu de maneira a poder perceber como é que funciona a existência e conseguir nos protegermos da desgraça da mesma. Vou dar um exemplo claro disso. Tá? Passou ontem, né, no jornal, aí um prédio que caiu um pedaço, depois caiu outro pedaço. Foi, né, uma coisa bem interessante até lá na Maraponga. Né? Perceba, se as pessoas não tivessem essa dimensão, elas demorariam muito para perceber as coisas e reagir a elas. E aí, sem essa condição que deixa o ser ansioso, porque é um tipo de inquietação antecipatória, portanto é ansiedade, mas sem ela, o sujeito cairia sobre ele um teto inteiro, ele olhando a rachadura sem saber exatamente do que se tratava. Não. Ele consegue, por causa dessa dimensão natural, perceber que ele corre risco. É quando você vê um animal de caça, você então se isenta dele, se afasta dele, ou diminui os passos. Isso não precisa pensar muito não, às vezes o próprio corpo dá condição disso para lhe proteger. Mas é importante que se diga, o que está acontecendo no corpo durante esses momentos é ansiedade. Só que é uma ansiedade normal, porque ela cumpre seu papel e passa. Cumprirá seu papel e passará. Você não ficará em estado permanente de vigilância. Até porque se nós não a tivéssemos, a vida seria bem letárgica.
Exatamente. Mas observe essa expressão que eu utilizei agora. Estado permanente de vigilância. Isso não é bom. Hipervigilância é um sintoma de uma ansiedade patológica. Que é quando você não relaxa em momento algum, porque você o tempo todo está preparado para a desgraça. Ou seja, sua vida vira uma desgraça porque a antecipação serve para que você experimente o problema sem ele ter acontecido, a fim de você fugir dele. Se a antecipação, você traz o problema que ainda não tem para perto de você, para que você fuja dele. Bom, se você tem uma hipervigilância, então você tem problema o tempo todo. Porque você está atraindo o problema para si o tempo todo. Então você não tem gozo, você não tem lazer, você não tem descanso, você não tem prazer. Você só tem o estado permanente de inquietação, porque você está colado com o problema o tempo todo. Detalhe, problema esse que passa a ser inclusive imaginário. Porque a ansiedade normal pressupõe um real risco. A patológica ela já começa a se expandir tanto que você tem medo da sua sombra. E quando é que sombra fez mal a alguém, meu povo? Mas tudo é um problema. Então já é um estado patológico. Por quê? Volta, meu filho. Porque ela gera sofrimento excessivo. Sofrer faz parte da nossa humanidade. Sofrimento excessivo, não. Certo? Assim como sorrir, prazer, divertimento, faz parte da vida. Excesso dele, não. Há uma canção que inclusive diz que se você rir demais, rir de tudo é desespero. Muito obrigado pela lembrança. E de fato, não tem esse negócio. Você não está rir de tudo. Não é exatamente um sinal de saúde. Pode ser um sinal, inclusive, de desespero. Você não consegue lidar de maneira combinada com o problema e a reação sempre é aquela de desespero, desequilíbrio emocional. Então, a vida tem sofrimento, mas o sofrimento excessivo não. Porque esse sofrimento excessivo vai tornar o desempenho da pessoa prejudicado. Ou seja, um ansioso de maneira patológica, ele não consegue desenvolver a vida nos seus elementos mais básicos. Ele não consegue. Por exemplo, ele não consegue dormir. O que tem mais de humano e básico do que dormir? E não quer dizer que a pessoa que dorme, eu estava inclusive falando com a Cristina e com a Bianca ontem, e me referi a um exemplo da Bianca. A Bianca é uma dessas pessoas que vai cair sobre ela o prédio. Porque ela já sofre do mal oposto. Ela, quando dorme mesmo. Entendeu? Você pode estar passando mal assim do lado, morrendo. Ela, como é que você está, meu filho? Estou bem não. Mas já ficar, viu? E pronto. Passe mal de manhã. E se ela acordar para fazer isso. Perceba. Mas uma pessoa, então a Bianca já tem aquele não preocupação em relação ao sono, ela está bem satisfeita, tem que investigar se não está exagerado esse sono. Também. Mas o fato é que uma pessoa que não dorme está em pior condições do que esta. Pessoa que não dorme. E às vezes você nem sabe que não dorme, olha que coisa doida. Você dormiu? Dormi. Aí você dormiu bem? Você diz dormi. Aí você tem um monte de doença que depois o médico diz, não, ó, isso aqui está ligado, você tem um péssimo sono. Como assim? É o quê? Pois é. Isso. Você não chega nessa evolução do sonho, e aí vai ter que ir no médico para descobrir que você sonha mal. Que você dorme mal. E tudo mais. Isso tem a ver com ansiedade. Portanto, é totalmente desproporcional. Então, uma ansiedade patológica é aquela ansiedade desproporcional à realidade. Quando a gente diz assim, até parece que, então, são poucas as pessoas que têm. Só tem uma normal.
Bom, não é isso que os dados dizem. Inclusive o Brasil é campeão. E olha que loucura o Brasil ser campeão dentro de um campo da ansiedade. Mais do que alguns países muito industrializados. Mas o Brasil é um dos campeões em ansiedade patológica. Passe aí. Ela é a segunda doença mais comum do mundo, perdendo apenas para a depressão, que estão conectadas, né? E aqui, ó, é só um quadro para você ver o tanto de coisa que pode estar associado a esse transtorno da ansiedade. Tá? Os vários tipos. Os vários distúrbios de pânico. E são vários. Eu conheço pessoas, eu atendo pessoas que não conseguem sair de casa. Mas não é um conseguir porque tem medo do ladrão. É muito mais que isso. Porque medo do ladrão todo mundo tem. Você está andando... Essa é a ansiedade normal. Não, estou indo ali para um lugar de exposição, vou tirar o relógio, não sei o quê, pronto. Mas vou. Mas vou. Aqui não. A pessoa chega a ter medo de... E quando piora? Quando começa a ter medo de ficar em casa também. Olha o sem lugar desta pessoa. Ela tem medo da rua, ela tem medo da casa. As diversas fobias específicas. Ansiedades ligadas a medos específicos. Como, por exemplo, o medo do silêncio. Já ouviu falar disso? A pessoa tem medo do silêncio. O silêncio é desesperador para ela. As ansiedade generalizada, aqui bloqueia a pessoa completamente, a pessoa fica, inclusive, sem movimentos. Ansiedade social, que é essa reação ao meio, tá? E que impede ela desenvolver, por exemplo, estudos, trabalho, relacionamentos. Olha como é sério o negócio desse. As compulsivas, obsessivas, as pós-traumáticas. Por exemplo, essa semana passada, uma colega... que eu acompanho virtualmente, que o Evangelho alcança ela de maneira virtual, mais efetiva. Ela me mandou uma carta enorme, porque ela, agradecendo a Deus pela sua vida, de se manter viva depois de uma invasão à sua casa, de bandidos, com revólver, faca, expondo ela a um determinado terrorismo durante algum tempo. Então ela está, nesse exato momento, sem condição de trabalhar, de voltar para casa, e o corpo está reagindo o tempo todo, isso já faz alguns dias, mas ainda não se equilibrou, né? Essas ansiedades pós-traumáticas. Então, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria que, em um outro momento, eu vou trabalhar isso a nível mais psicanalítico, a nível mais médico. Tá? Hoje, eu vou tratar da solução eficaz. Depois eu vou tratar das soluções que acompanham a eficaz. Mas hoje eu decidi começar pelaquela que realmente funciona. Mais do que qualquer psicologia, mais do que qualquer medicina, aquela que funciona. Mas para que a gente fale disso, passe aí. Eu tenho que lembrar a você que essa ansiedade está relacionada com diversas causas que nos acompanham bem de perto. Por exemplo, violência urbana. Está difícil não ser ansioso de maneira patológica. Uma vez que por todos os lados nós somos cercados de violência. Essa que invade nossas casas, essa que rouba nossos bens, essa que mata nossos entes queridos, essa que nos atropela. Então, por todos os lados, a violência urbana está. Isso torna este quadro de ansiedade maior ainda. Crises econômicas e o alto custo de vida. Outro grande problema que nós enfrentamos. Primeiro, nós vivemos sempre num medo de manutenção do que tem. Possivelmente, vocês aqui vivem naquela situação de não sabe se amanhã vão ter o emprego que tem hoje. Até mesmo os concursados passaram a temer, porque antigamente o concursado era aquele cara mais seguro que tinha na face da terra. Era aquele cara que dizia assim, paz, olha, eu quero um concurso, porque me dá logo, era a palavra, estabilidade. Aí com as novas tendências dos governos do mundo, isso está se perdendo na cabeça de alguns. Até porque a lei se muda.
Constituição se rasga. Inicialmente a estabilidade era dada por 3 meses, depois passou a ter 3 anos, talvez agora é tirada, né? Pois é, exatamente. Então, você tem uma crise econômica misturada com alto custo de vida, porque o problema não é só não ter dinheiro. O problema é que também compramos um modelo de vida que necessita do dinheiro. Nós não sabemos nem o que é viver sem dinheiro. Ah, mas eu conheço algumas pessoas que conseguiram chegar nesse estágio de vida de viver sem dinheiro. Sem dúvida, existem pessoas que conseguem juntar dinheiro para depois viver sem dinheiro. E tem aquelas pessoas que optam por uma vida do tipo rua, né? Viver da rua. Mas esse não é o modelo social que a gente pode dizer mais adequado para a quantidade de gente que há no mundo. Pessoas que vivem nas ruas, de uma certa forma, dentro desse modelo capitalista, só sobrevivem porque comem de restos que o sistema produz. Se todos forem para a rua com a mesma mentalidade, não tem resto. Então não seria mais viver na rua realmente o segredo, seria remodelar o sistema. É outro tipo de lógica. Então, viver na rua nem sempre é o caminho. Mas esse alto custo de vida é osso. Eu mesmo, essa semana, a Bianca chegou para mim e disse, a partir não sei se foi semana que vem, mas foi uma coisa assim, bem rápida. A partir da semana que vem, você não vai trabalhar mais à noite. É porque vocês já sabem, eu trabalho os 3 turnos. Você não vai mais não. Isso porque ela estava preocupada com a minha saúde e disse, não vai. Eu achei bonito. Foi assim, que romântico. Chega até fiquei meio excitado assim. Hoje vai dar namoro. Tem uma frase dessa, né? Aí eu peguei assim, minha planilha. Se você me disser como é que eu vou pagar essas contas, paro amanhã mesmo. Ela olhou. Sim, tu viu o Capitão da Novela ontem? Exatamente. O que você faz de meia-noite às 6? Mas ela tem uma razão e nós temos um problema. Sabe qual é o problema? O alto custo de vida. A gente construiu uma maneira de viver que nos torna ansiosos, porque para manter aquela maneira de viver, requer ter uma estabilidade que o mundo não está nos dando. Ou seja, não está ajudando o negócio. Não está ajudando. Solidão, relacionado às relações impessoais que este mundo contemporâneo inaugurou. Você sabia que do ponto de vista psicológico, você não consegue se relacionar de maneira minimamente adequada com mais de 150 pessoas? Então, o limite para um relacionamento minimamente adequado é de 150. Mas quanto você tem nas suas redes sociais? Olha aí que é tão gostoso, né? Todos querem ele. Mas já percebeu quanto nós temos amigos em redes sociais? Alguns conseguem passar por isso com mais tranquilidade, mas isso implica o quanto de relações impessoais nós estamos construindo a cada vez mais, porque como eu não posso estabelecer relações realmente satisfatórias com esse número de gente, que tipo de relação eu tenho com elas? Relações impessoais. E multiplica-se cada vez mais esse número de relações impessoais e também hierárquicas. Eu passo a me relacionar com funções, com termos, com nomes. Aqui mesmo, neste pequeno grupo, essa modalidade do mundo contemporâneo às vezes entra. Você dificilmente consegue participar de uma vivência mais íntima da gente. Você só vem para cá. E aqui é um campo de relação impessoal e hierárquica, porque aqui é um culto público. Aqui não é lugar de comunhão, não. Se é a mesa da comunhão, que é um pedacinho que a gente tenta inserir na liturgia para você se tocar que tem mais coisas. Mas quando essa coisa lhe é exigida, você nem sabe mais fazer isso.
Sabe por quê? Porque o conjunto de coisas vai fazer você ficar em casa, em vez de ir para o passeio de barco, que nós vamos ter daqui a alguns dias, certo? 7 quilômetros no Parque do Cocó, no Rio do Cocó, vamos transitar. Não vou para isso não, porque eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa porque eu mesmo tenho que descansar da minha luta para obter meu dinheiro. E segundo, porque é o dia que eu vou me relacionar com as pessoas. Ai, vai curtir. Ai, parabéns. Olha, aniversário do fulano, bendito Facebook. Você já não vai mais, você não constrói relações pessoais. Você não constrói. Você inclusive acha que o melhor hoje é justamente isso, para evitar fadiga. Aumenta a ansiedade sem você perceber. Redes familiares menos estruturadas, porque evidentemente num mundo como esse, o que você menos tem é uma família satisfatória em relações. Porque os pais estão ansiosos, estressados, os filhos também, a escola estressa, o trabalho estressa, o mundo estressa, tudo estressa, e a casa vira, às vezes, apenas um lugar onde a gente ou despeja o resto dos estresses, ou cria alguma tarefa para não perceber o estresse. Mas ao criar uma tarefa para não perceber o estresse, eu crio a casa como mais uma obrigação que no fim me estressa. Ai, meu Deus do céu, fim de semana, o que é que eu vou fazer com esse meu menino? Deixa eu ver aqui. Onde é que tem alguma coisa para eu fazer? Ai, gente, não estou achando não. Aí você começa a gerar a inquietação. Tome Rivotril. Inclusive, é importante dizer que no meio disso não tem ninguém que enricou mais do que as farmácias, no sentido, não a farmácia última, aquela que vende produto final, aquela que produz. Acaba que ganha dinheiro é o cara que produz o remédio. A indústria farmacêutica, não a farmácia. E olha que coisa interessante que está associada a isso, o excesso de escolhas. Aquilo que parece que foi a grande vitória do mundo moderno, do homem livre, foi uma desgraça. Excesso de escolha ampliou muito o mal do homem. Como assim excesso de escolha? Já percebeu como é difícil escolher hoje uma comida em um restaurante quando você recebe o menu? A melhor maneira de você escolher uma comida no restaurante é você já saber o que quer comer. Porque se você vai, deixa eu ver o que eu vou comer, é difícil. A não ser que o dinheiro seja tão pouco que você vai mais barato, né? Fica mais fácil. É uma opinião. É menos ansiosa naquele momento. E é péssimo que você vai começar a sentir a ansiedade de, pô, eu não tenho dinheiro para isso. O que eu posso fazer para ter dinheiro para isso? Vou escolher o que eu vou comer. Aí olha os preços. Não vou comer não. Pois é, mas ó, o excesso de escolha é péssimo. Porque ela gera esse campo, sabe de quê? Eu vou lhe dizer por que o excesso de escolha é péssimo. Porque ela gera a sensação e, consequentemente, o pensamento de que você escolheu errado no fim. Quando você tem muita escolha, você acabou de escolher, aí você está comendo. Puta que pariu. Eu sabia que não era isso que... Você sempre tem a impressão que escolheu errado. Você tinha não sei quantas mulheres, ou não sei o que, aí você escolheu. Putz. Porque toda escolha pressupõe que você deixou um leque enorme para trás. Só que se você tivesse escolhas menores, a própria sensação de que você escolheu certo poderia estar mais presente, porque os níveis de comparação diminuiriam. Mas quanto mais se abre esse leque, mais sem a condição de que você não está no lugar que você deveria estar, você sente. Então a sensação é que você sempre escolheu errado. Você está no trabalho que não devia estar, você está com uma pessoa que não deveria estar, você está comendo que não deveria comer. Isso é péssimo. Uma vez um amigo chamou a gente para comer pastel, eu, Carol, Cristiane. Aí quando nós chegamos lá, começou a procurar e tudo. Aí eu quero pastel disso. Aí a Carol, eu quero pastel disso. Eu quero pastel disso. Aí quando eu olhei, para mim só resta comer camarão lá de óleo. Aí veio camarão, chegou meu camarão primeiro e tudo. Aí eles olharam, aí começou a comer o pastel, aí caiu uma gota de óleo na lateral da boca dele. Eu tô com uma pena de ti comendo camarão.
É. Mas era a única coisa que eu queria. Pois é. E aí tem uma coisa interessante, ó. O excesso é péssimo e a não escolha também. Veja como é fácil ficar ansioso nesse mundo. É fácil não dar certo. É muito fácil não dar certo. E, por fim, a relação entre o virtual e o real. E que às vezes a gente pensa que isso não nos afeta. Só pensa, porque a maioria... Se eu perguntasse aqui para vocês... Não, eu lido muito bem com rede social. Todo mundo aqui é o povo mais curado que tem rede social. Elas não me dominam. Elas nem isso nem aquilo. Eu olho para aquilo ali, eu não fico com... Tudo mentira. Tudo mentira. É mentira porque inconscientemente está estabelecido que você não percebe. Não tem como você ficar olhando aquela infinidade de gente feliz. Aqueles pratos fabulosos. E mesmo que sem querer querendo, as imagens não entrem dentro da sua estrutura psíquica para você olhar para aquela sua vidinha, fuleiragem, e dizer assim, puxa vida, onde é que eu estou? Meus amigos, tudinho aqui na festa, olha, e eu? Não, mas é porque eu estou tão apaixonado que estou em casa. Isso aqui é terrível, porque a comparação... Tudo na academia, Todo mundo na academia, todo mundo na festa, todo mundo bonito, todo mundo feliz. E aí você olha assim, mas eu não sou todo mundo. Chega a gastrite queimando, ele nem sabe do que é. De nervoso já. Tudo, isso aqui é muito sério. Muito sério. Inclusive, se considera, isso aqui não é uma opinião, é uma pesquisa mesmo, certo? De que o único, e aí eu não sei se o André sabe dessa informação, mas a única plataforma que entre os adolescentes de 14 até 25 anos que menos gera ansiedade é o YouTube. Todas as outras, Facebook, Instagram e tudo, são potencializadores de ansiedade. Mas só que no caso aqui não é das escolhas, a gente está falando dessa comparação. O YouTube, porque essas outras redes sociais, elas criam um modelo de viver muito mais poderoso. Cria uma forma de viver, cria um jeito de viver, que essa continuidade do olhar, mesmo que você ache a pessoa mais madura do mundo, está se inserindo em você como modelo de viver. Só tem um grave problema, porque apareceu no YouTube a Betina. A Tina, que é a Betina? Era um vídeo que apareceu falando da mulher que ganhou não sei quanto. Eu lembro, da Betina. Você tinha que assistir esse vídeo antes de assistir o que você ia assistir. Até o Fantástico atrás saber quem era a Betina. Mas eu lembrei da Betina. Mas depois do Flávio Bolsonaro, acabou-se Betina, certo? O segredo é descobrir. Betina ficou para depois. Vai, manda. Certo? Não, você está agindo bem para si. Se isso lhe faz mal e você se afastou, você fez muito certo para si. Claro que só se afastar não é o suficiente. Você deveria também buscar outros mecanismos. Mas sem dúvida, a ausência de rede social, até para quem não sente isso que você sente, não deixa de ser um bom exercício, pelo menos por tempos. Jejum de rede social. A gente às vezes acha que isso pode ser uma coisa estranha, mas seria extremamente saudável. Acho que às vezes aí deve estar pensando que eu estou assim. Ignorando os outros, né? Não. Se pensarem isso, você diz assim: olha, eu sinto muito. Mas se você quiser me conhecer, você vai saber a resposta. Mas eu não vou entrar nessa sua onda, não. Mas existe um jeito de a gente ficar curado. Pode deixar neste slide, tá? Que foi o texto que a gente leu no início e eu quero que você abra de novo em Filipenses capítulo 4. A gente se curar da ansiedade crônica, patológica,
Filipenses é um livro inteiro que fala sobre a cura da ansiedade. Então, meu conselho a você é que você leia Filipenses. Não com quem lê um livro qualquer, mas como quem lê a palavra de Deus. E não como quem lê sem crer. Porque ler sem crer é a mesma coisa que ver sem comer. Não serve para nada, não mata a fome de ninguém. Só para dar ansiedade. Alegrai-vos, versículo 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Ou em outras versões, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas apresentai-vos a Deus com todas as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, em ação de graça. Então a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Como é que a gente se cura da ansiedade, segundo o Evangelho? Primeira coisa que eu quero destacar é quando ele diz que a vossa moderação se torne conhecida. Moderação é o nome dado para a inteligência entre o que eu posso e o que eu não posso. Isso é moderação. É a inteligência que faz eu perceber os limites, para que eu possa agir dentro deles. O Evangelho nos ensina que se o homem entendesse quem ele é, ele seria menos ansioso. Porque um dos problemas da ansiedade é o homem pensar de si mais do que convém. E o Evangelho ensina a gente a não pensar de si mais do que convém. Você não pode tudo. Você não vai ter tudo. Você não consegue ir até ali. Reconhecer os limites é de extrema necessidade para vencer o mal da ansiedade. Reconhecer a minha potência e a minha impotência. Porque eu não vou sofrer se eu souber de antemão que determinada coisa eu não irei alcançar. Eu não vou antecipar o sofrimento e a ansiedade, eu posso até sofrer pela tristeza, mas isso aí se resolve com outra coisa. Mas eu não vou sofrer com ansiedade por uma coisa que nem sequer eu vou ter, a famosa ansiedade de sofrer por quem não ficou de vir. O indivíduo que sofre por quem não ficou de vir é justamente o indivíduo que não tem moderação, que não percebe limites, que não entende que não é para ele, que não é dele, que não está com ele, que não depende dele, inclusive. Eu costumo dizer uma coisa para os meus pacientes que têm relacionamentos conjugais ou similares, quando eles me perguntam por que eles não identificam em mim a ansiedade que eles identificam neles, eu digo, é simples, porque eu sei do meu limite e você não. E como assim? Por exemplo, você tem certeza que é capaz de segurar a pessoa que você está. Você tem certeza, até ao dizer que não tem, mas o seu sintoma mostra que você tem certeza que você segura essa pessoa. Que você vai dar um jeito de ela não lhe trair, de ela não lhe fazer, de ela não ir embora. Então você fica ansioso o tempo todo construindo uma relação que proteja você deste mal. Resultado, você é essa pessoa aflita. E você, Ivo, por que você não é? Porque você acredita fielmente que a Bianca jamais ficará com outra pessoa, ou que não irá embora a qualquer momento? De jeito nenhum. Sei que a qualquer momento, né, ela pode fazer isso. É justamente porque eu sei disso que eu não sou ansioso. E sei mais de outra coisa.
sei que não tem absolutamente nada que eu faça para impedir isto. Se a decisão for dela. Se a decisão for dela, não tem nada que eu faça para impedir isso. Então, ciúme, que é um sintoma de ansiedade, tem coisa mais ansiosa do que um ciumento? Ele é baseado justamente numa incapacidade de reconhecer os limites. Meu amigo, não adianta. Meu filho, eu já atendo há não sei quantos milhões de anos. Eu já escutei história aqui de gente contando que era o parceiro do menino era do lado. Do lado. E o negocinho acontecendo do outro lado. Entendeu? Mais silêncio. Abaixa. Agora. O cara dormindo do lado, seu Alexandre. Mulher comigo anda assim, na corrente. A mulher se apaixona pela corrente. Ela começa a ter um caso com a corrente e você achou que estava protegendo. O fato é que, ao reconhecer que você não é esse senhor da situação, que você não controla todas as situações, que você não consegue segurar as situações, ao reconhecer os limites, você então modera a sua maneira de viver. Eu não posso isso. Sinceramente, eu não posso isso. Eu não tenho condições disso. Então, eu não vou sofrer por uma coisa que eu não posso. Não vou. Isso é abandonar a prepotência. Porque o que está por trás dessa sensação de que eu posso, é isso que a gente chama de prepotência, orgulho, soberba. E a Escritura diz que o Senhor abate a soberba. Mas não é o Senhor que quer fazer você de soberba, porque a soberba por si, ela fará você cair. Porque ela é insustentável em si mesma. Ela é uma ilusão. No entanto, para que eu possa moderar, eu não só tenho que reconhecer os meus limites, como vá lá no versículo 10 do capítulo 1. Lá no versículo 10 ele diz assim, ó, a partir do 8, Deus me é testemunha de que eu vos amo com toda a ternura de Cristo Jesus. E é isto que eu peço a vocês, que vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poder discernir o que é importante. Olha aí. O que Paulo está dizendo? Eu desejo muito que vocês cresçam em conhecimento, para que vocês saibam discernir o que é importante. Se você não avançar em autoconhecimento, que é o que vai dar você a condição de perceber o que você pode e o que você não pode, e também avançar em conhecimento do Evangelho e da vida, para saber o que é importante e o que não é importante, você vai viver atolado na ansiedade. Aí eu vou dar o mesmo exemplo, continuar o mesmo exemplo, para se ligar ao que é importante e o que não é importante. Vai parecer estranho para vocês, porque vocês foram educados de outra maneira, mas eu vou dar mesmo assim esse exemplo. Não me é importante o que qualquer pessoa faz não sendo na minha presença. Não me é importante. Me é importante o que essa pessoa faz comigo, em estando comigo. Por que não é importante o que ela faz fora da minha presença? Porque eu não tenho como controlar isso, está dentro do campo do limite. Mas eu tenho como controlar e definir o que ela faz comigo. É eu que digo, não, mas comigo eu não quero isso aqui não. Ou quero isso aqui. Então, por exemplo, o que me é importante não é as 18 horas que, por exemplo, a Bianca passa em algum canto. O que será que a Bianca faz em 18 horas? Não faço a menor ideia e nem quero saber. Mas eu quero saber o que naquelas 6 horas que ela passa comigo, nós fazemos. Como é que a gente se constrói aqui? Isso aqui é importante. Porque isso é o campo da minha atuação. Porque aqui eu posso atuar. Porque aqui eu posso dizer, quero isto, não quero isto. Isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz. Do contrário, o que acontece na maioria das relações? A pessoa se preocupa com as 18 horas que não estão juntas e ela não se preocupa com a desgraça que são as 6 horas que nós estamos juntas. É o inferno às 6 horas, mas elas estão preocupadas com as 18 horas que elas não estão juntas. Ansiedade em alto grau. O que é importante para você? O
O que realmente é importante. E para você descobrir o que é importante, você tem que conhecer. Como é que as coisas funcionam. Como é que é a vida. Quem você é, quem o outro é. Porém, essas duas dicas, elas são só dicas para aquilo que é fundamental para vencer a ansiedade. Vamos voltar para o texto 4. Diz o seguinte: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades. Essa oração que apresenta a Deus as necessidades, ela só não é ansiosa, porque ela pode virar uma oração extremamente ansiosa, viu? Ela só não é ansiosa se você crer. 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 E aí você pergunta, mas crer em quê, Ivo? Porque aqui, não ande ansioso, orar, mas só orar resolve? Não, porque como acabou de dizer aqui o André do meu lado, você pode criar uma oração neurótica, uma oração extremamente ansiosa, do tipo: Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, eu não quero mais pecar, eu não quero mais pecar, ô Senhor me perdoa, me perdoa, me perdoa. É doido. A pessoa já está surtada da cabeça dela e da vida dela. Ela acha que está orando a Deus, ela não está orando, ela está mostrando um sintoma de seu desespero, de sua angústia, de sua ansiedade. Oração repetida é ansiedade. Por isso Jesus diz: não oreis como os fariseus, que por repetirem. Oração repetida. E repetida não é, mas quer dizer que toda oração eu vou ter que inventar uma palavra nova? Não, né, cara pálida? É aquela oração que é ansiosa, que a palavra sai repetida sem mais nenhuma conexão com o entendimento. Ela é só sintoma. Para que você se livre dessa oração, você tem que, a este Deus que você está orando, você tem que crer. Crer em quê? Vamos lá, no versículo 6 do 1. Versículo 6 do 1. Tenho plena certeza. Olha a expressão que ele está utilizando. Que o que é fé? Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes aqui. O que é fé? Fé é certeza, meu amigo. Tem uma definição para fé, não. Fé é certeza. Certeza. Tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Vamos em outro texto, capítulo 2, verso 13. Pois Deus é quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade, por isso faça tudo sem murmuração ou reclamação. Em que eu tenho que crer? Crer que o que Deus faz não está sujeito a alterações de coisa alguma. Crer que o que Deus é não está sujeito à alteração de humor em hipótese alguma. Crer que aquilo que está reservado para mim é uma herança inegociável. Crer que eu estou nele e que dele não saio, independente das minhas circunstâncias. Crer que todo mal se reverte em bem, não porque acontece o milagre de Jó no fim da minha vida, mas porque nu eu saí e nu eu volto, mas nele eu sou plenamente realizado, tendo ou não tendo. Quem crer em Deus não se abala pelas circunstâncias, porque não vive pela vista, não vive pelas sensações, não vive pelo ter ou não ter, mas vive pela plena convicção de que, independente das circunstâncias, nele eu sou e estou. Quem crê assim, meu amigo, não pode se abalar do ponto de vista da ansiedade. Ele, no máximo, ganha aquelas aflições do tempo presente.
Ou seja, o que é a aflição do tempo presente? É o que Paulo chamou de tribulação. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Angustiado é um ansioso. Um indivíduo que crê, ele não está salvo da tribulação. Não ter o dinheiro para pagar uma conta é uma tribulação. Ele não está salvo disso, ele vai se preocupar com isso. Está com uma doença, é uma tribulação. Ele vai se preocupar com isso. Está com um relacionamento ruim, é uma preocupação. Ele vai se preocupar com isso. Mas ele não se angustia, porque não é o emprego dele, não é a mulher dele, não é a casa dele, não é o mundo que lhe sustenta, não são as coisas que ele tem ou não tem que garante sua paz. O que ele é, a paz dele é inegociável, de maneira que se amanhã eu tiver que ir para o meio da rua vender din-din, será com essa paz que opera dentro de mim que eu venderei esse din-din, do mesmo jeito que poderia estar ganhando muito dinheiro em uma empresa. Mas o indivíduo que crê, ele vai estar diante das situações, vivendo-as dentro do campo da realidade, do campo da moderação. Hoje eu não vou poder comer filé. Percebi que meu limite aqui não deu conta. Mas é ruim não ir para a festa. É tribulação, mas não é angústia. Porque eu vou já transformar esse ovo aqui num negócio que vocês vão ficar de boca aberta. Porque o indivíduo que crê, ele não justifica nenhuma ansiedade. Escute isso que estou lhe dizendo agora. Não justifique nenhuma ansiedade. O que é isso, Ivo? Veja quando ele diz, apresentai todas as vossas necessidades e não andeis ansioso de coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Se você abrir espaço para justificar uma ansiedade, você abre a brecha para o diabo. Vou dar um exemplo disso. Quando o evangelho entrou em mim, ele foi vencendo as minhas ansiedades. Até que eu comecei, inclusive domingo passado, na minha fala aqui sobre o meu ministério, quem esteve atento ao que eu estava dizendo, deve ter percebido que a minha fala era um grito de liberdade da ansiedade da espiritualidade. Como assim? Ora, não tenho ansiedade de nada, mas tenho ansiedade de fazer vocês entenderem o evangelho. Está errado. Não tenho que ter essa ansiedade. Porque eu não tenho que ter ansiedade de coisa alguma, nem mesmo de fazer vocês entenderem o evangelho. Essa é minha missão, esse é meu ministério, esse é meu esforço. Mas eu tenho que sair daqui tranquilo. Não quiseram não? Deus seja o juiz entre vocês e a vossa consciência. Não vão contribuir não? Deus seja o juiz entre vocês e a vossa consciência. O Senhor me deu e o Senhor me tira. Se Ele quiser amanhã que eu pregue no meio de uma praça, eu prego como já preguei. Se Ele quiser que eu pregue debaixo de uma bananeira, eu prego. Se Ele quiser que eu pregue num prédio maior, eu pregarei. Não ficarei ansioso por coisa alguma. Porque é coisa alguma mesmo. Nem mesmo as mais nobres causas devem ser motivos de minha ansiedade. Nem as mais nobres. Isso envolve as patológicas e as comuns ou só as patológicas? As comuns, elas não são prolongadas. As comuns, elas são colocadas dentro de um campo do imediato. Então, ela pode estar salva aqui. Mas aquela ansiedade prolongada, que vai roubando de mim a paz, aí essa é de coisa alguma mesmo. Nem a mais nobre, mas é tão bonito essa ansiedade. É tão lindo ouvir que você é tão preocupado com... Lindo para você que está sofrendo. Eu perguntei porque, assim, é comum entre nós haver duas ansiedades, eu penso, são duas ansiedades muito comuns, né? Que é a da lua de mel, né, do casamento, e a da volta de Jesus. E nenhuma dessas duas ansiedades, me parece, são combatidas. Na verdade, são até estimuladas. Né? Por isso que eu levantei a questão. Pois é, essa ansiedade pela volta de Jesus também, ela é a prova clara de que não há fé. Há uma relação adoecida com Jesus.
Porque a volta de Jesus não é para gerar ansiedade, ela já é uma convicção instalada no coração do sujeito, que independe de tempos. Eu já estou nele, meu amigo. Por isso que para mim morrer é lucro. E isso não implica que eu quero morrer. Porque já é. É uma questão do já é, não é uma questão do que ainda vai ser. A questão do que vai ser é a ansiedade. O que vai ser? Eu sei lá o que vai ser, eu já sei que já é. É como a música que eu escrevi chamada Céu, quando eu estava à beira da morte. Eu não tenho céu para onde eu vou. Eu já estou lá. Eu já estou lá. O céu não é um lugar para onde eu vou, é alguém que eu já conheço. Isso é uma dimensão do que se é, do que se crê. Esperar em Deus não é uma passividade. Ah, não, mas é porque eu estou esperando em Deus. Ô pastor, faz 10 anos que eu espero meu marido. Seu marido está vindo de longe, hein? Talvez seja aqui para a Suzana Vieira. Nem nasceu. Então observe. Aí quer dizer que eu tenho que me relacionar com qualquer um que aparecer porque eu não tenho que esperar em Deus? Não, minha irmã, você tem que parar de falar disso. Que quem espera em Deus não fica nessa paranoia. Quem espera em Deus vive. Por isso que a fase inicial é: vivam sempre. Alegrem-se sempre. Quem espera em Deus vive. Quem espera em Deus trabalha, acorda de manhã, paga suas contas, dá uma piscada para quem está afim, leva um fora, se apaixona, se desapaixona, tenta de novo. Cai, levanta. Quem espera em Deus vive sabendo que na sua existência, cheias de perturbações e tribulações, já está posto o que Deus é. E se o que Deus é para mim implicará em alguma coisa particular, vai ser, meu amigo, porque se Deus quer, se Ele tem, eu não preciso ficar sentado, esperar que Ele bata na minha porta e derrame. Isso aí é Papai Noel, não é Deus. Que eu durmo e Ele chega com um presente. Deus não dá presente enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Deus vigia por você, não dá presente. Ele é o vigia, o de guarda enquanto você dorme. Os presentes de Deus já foram todos dados. Todos. E aí, essa é a convicção que nos move. Crer que Deus termina o que começa, meu irmão. Deus termina o que começa. Deus não sou eu, que tem um monte de coisa aí interrompida, atrasada, abandonada, esquecida. Deus termina o que começa. E se eu acredito nisso, se isso me toma, então eu não ando ansioso por coisa alguma. E eu garanto a vocês, o Evangelho, querido, o mergulho nele faz você sentir isto que eu sinto. Porque eu sou um sujeito que posso dizer que o maior benefício do Evangelho na minha vida foi ter me tornado um homem não ansioso por coisa alguma. E quando a ansiedade vem como uma raizinha, opa, o Senhor me faz identificar e eu corto a raiz da minha e diz, não, isso não é para mim. E o caminho da graça me ajudou muito nisso. Não porque foi fruto disso. Meu primeiro dia no caminho da graça, eu já contei para alguns, vou contar para vocês agora que não ouviram ainda. Meu primeiro dia, São Paulo, reunião dos primeiros grupos que iriam iniciar o caminho da graça para além de Brasília. A gente se conhecendo, conhecia o Bregantin, conhecia o Chico, os primeiros do caminho. A gente estava conversando e teve um momento que cada um foi dando seu testemunho de como veio, de onde veio, o que era. A maioria ali pastor há mais de 20 anos, todos os problemas dos seus ministérios, tudo mais. Nananana. E alguns começando a ficar ansiosos de como seria o caminho. Afinal de contas, como é que vai ser? As estações, é membro ou não é membro? Chama ou não chama? Faz ou não faz? Toda aquela ansiedade de início de movimento para dizer assim, como é que a gente vai ser? E eu ouvindo aquilo, e eu já tinha rompido com a igreja evangélica uns anos antes, mas ainda não tinha me encontrado a nível de comunidade. Mas estava ali ouvindo. Aí o Bregantin, inclusive naquele dia, a partir daquele dia,
nos tornamos 2 grandes amigos. Acho que aquela fala dele me fez me apaixonar e a partir dali a gente ficar juntos até hoje. Ele contou uma história, e olha que o Bregantin era um dos mais velhos entre nós, e já tinha 25 anos de pastorado lá na Igreja Batista, e qualquer um que seja batista sabe como a igreja ela tem seus regramentos, as reuniões de membros, aquela coisa de prestar contas, aquela coisa do pastor ocupar, enfim, é um negócio tenso. Você fica na mão do conselho. O pastor fica, faço ou não faço? Digo ou não digo? Não é fácil não. Aí o Bregantin disse assim, olha, lá em São Paulo, eu tenho feito assim nas minhas reuniões. Eu anuncio na rede social que vai ter a reunião domingo de manhã, era domingo de manhã na época. Eu preparo o café, porque café é o símbolo da estação São Paulo, ele prepara o café, prepara a garrafa e eu vou para a reunião. Eu nunca sei quem vai, porque eu não tenho membros. Eu anunciei, eu na minha casa anunciei e estou indo com o meu café. Será que vai gente? Será que não vai? Quantos vão? Aí ele disse, eu não faço mais essa pergunta. Eu simplesmente vou debaixo da minha calça jeans com um shortinho. Porque se não tiver ninguém, eu tomo meu café e vou correr em Ibirapuera. Quando eu ouvi aquilo, era como se Deus estivesse falando comigo. Eu baixei minha cabeça e disse, Senhor, meu coração ansioso deve ficar sepultado aqui e agora. Se o Senhor me escolheu para este tempo e para esta obra, o Senhor me dará um coração novo, não ansioso de coisa alguma. Foi a única oração que Deus respondeu na minha vida toda. Porque nunca mais eu fui tomado por qualquer tipo de ansiedade que não se acabasse no momento seguinte ao identificá-la. Até hoje. Até hoje. O Evangelho nos salva da ansiedade. No entanto, para terminar, até porque vai ser uma série de mensagens que em breve, ainda nesse mês de junho para julho, eu vou trazer aqui sobre igreja. Sobre o que é igreja, sobre comunidade. E como último caminho para a vitória da ansiedade está o capítulo 2. Que diz, portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um superior a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sabe qual é o último passo para a cura da ansiedade? Congregar-se. E aí vai uma coisa que talvez você abandonou. O Senhor escolheu as igrejas locais. E olha a palavra que eu estou usando. Igreja local. Não é igreja universal, metafísica. Eu faço parte da igreja de Jesus. Onde? Não tem onde, porque igreja não tem templos. Mentira, você não faz parte da igreja de Jesus. Você faz parte da igreja de... Não, eu sou de Cristo. Quem são os seus pastores? Com quem que você se relaciona? A quem você responde? Quem são os seus conselheiros? Tem isso não, meu conselheiro é a Bíblia. Meu pastor é o Senhor. Mentira, você não é da igreja de Jesus. Quero lhe informar isso hoje, que talvez vocês, do caminho da graça, acolham essa ideologia ligada da leveza, que é a que você pertence a uma igreja invisível apenas. Eu mandei um áudio para vocês, e vou referir isso aqui de novo,
falando da alegria que eu tive quando o senhor Alexandre me mandou os parabéns. Acho que ele nem sabe disso, mas agora eu vou expor ele aqui. O senhor Alexandre é um dos mais velhos entre nós. Tem uma experiência larga de fé e de comunidades religiosas. Nem em tudo concorda com o que a gente diz, ele tem seu pensamento próprio. Mas o senhor Alexandre manda um áudio para mim, dizendo o que eu significava para ele. E entre as coisas que ele disse, ele falou: porque é você o meu guia espiritual. Olha a diferença de idade. Olha os tempos e as mudanças. Mas olha o que este homem me ensinou. Porque eu pertenço a uma comunidade. Eu tenho um pastor. Eu tenho alguém a quem eu respondo. Eu tenho alguém a quem eu digo. O senhor Alexandre me justifica cada falta. Eu lhe pedi alguma vez que eu justificasse, Alexandre? Não. Mas sabe por que ele faz isso? O nome disso é evangelho, meu irmão. Mas você faz parte da igreja invisível, né? Você não responde a ninguém, né? Você não dá conta a ninguém. Que seu pastor é Jesus. Sabe o que você está acolhendo para si? Mais ansiedade ainda. Mais transtorno ainda. Porque é dentro da comunidade. É aqui dentro das vivências que a gente vai cuidar uns dos outros. Que a gente vai orar uns pelos outros. Que a gente vai abraçar uns aos outros. Que a gente vai admoestar uns aos outros. E que a gente vai combater a ansiedade vivendo na comunhão dos irmãos. Porque o Senhor levantou entre nós pastores, profetas, evangelistas, dons para que uns servissem aos outros. E é aqui dentro de uma comunidade de irmãos que a gente vencerá os nossos transtornos. E nós vamos trabalhar isso em 3 a 4 reuniões seguidas sobre resgatar o que é uma igreja e o seu valor para cada um de nós. Mas por hoje, vençam a ansiedade, crendo em Deus plenamente, reconhecendo os seus limites, ganhando conhecimento para separar o que é importante do que não é e vivendo em comunidade. Se você for por aí, você está indo pelo caminho da cura. Porque é aqui dentro onde a gente junto reproduz a voz de Deus que diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois é meu, somente meu, todo o trabalho. Vamos ficar de pé.